Noite linda para vocês que acompanham a Notícia para o Trabalho. Eu estou tão feliz porque a gente tem estreia hoje aqui no programa. A gente vai falar sempre sobre o direito previdenciário com a especialista de direito previdenciário, a Lucélia Discrepante. Seja bem-vinda, doutora Lucélia. Muito obrigada, boa noite a todos. E olha só, a gente vai falar durante esse programa sobre o auxílio-acidente e o que é os principais requisitos para o auxílio-acidente. Será que você sabe tudo sobre o auxílio-acidente? Será que você já ouviu falar da importância? E tem muita coisa que a gente estava conversando aqui no bastidores que as pessoas não sabem. Então a gente vai começar explicando o que é o auxílio. Perfeito. O auxílio-acidente é um benefício indenizatório. Esse benefício, ele traz como objetivo dele o resultado de uma sequela. Você teve uma lesão devido a um acidente e por conta disso restou uma sequela e por conta dessa sequela caracteriza o auxílio-acidente. Por conta dessa sequela caracteriza o auxílio-acidente. E quais os requisitos para receber o auxílio-acidente? Tá. O requisito principal é um acidente. Tem que ter sofrido um acidente. Sofrer um acidente, dependente da natureza dele, caracteriza o benefício de auxílio-acidente. E lógico, logo após o quê? A recuperação daquela lesão. Dá alguns exemplos de auxílio-acidente pra gente. Tá, por exemplo, a pessoa estava tomando um banho e escorregou, caiu, quebrou o dedo. Esse dedo, de início, ele tem ali uma lesão. Essa lesão, quando ela se recupera, pode ser que ela venha a ficar com uma sequela. Essa sequela te dá direito ao auxílio-acidente. Nossa, tomando um banho? Tomando um banho. Tem mais exemplos para dar? Tenho. Que as pessoas não sabem, né? Do banho a gente tinha comentado um pouquinho antes de começar. Sim. Por exemplo, o auxílio-acidente, a natureza é o acidente. Então, no trabalho, por exemplo, às vezes a pessoa está trabalhando, caiu de uma altura de 3 metros, quebrou a perna, o fêmur. Depois que essa lesão se recupera, existe uma sequela. Essa sequela, por conta dela, é que dá direito a esse auxílio-acidente. No trabalho as pessoas acho que já imaginam, mas em casa, tomando um banho, elas não imaginam. E em casa tem vários acidentes também. Sim, quedas, na rua, acidente automobilístico. Existe, o fato gerador do benefício é o acidente. Sofreu qualquer tipo de acidente, de qualquer natureza, ele dá direito ao ensejo ao auxílio-acidente. Quem tem direito ao auxílio-acidente? A regra geral, empregado. Ele tem que ser empregado seletista, registrado. É empregado, tem direito. Ah, sou autônomo. Infelizmente, o autônomo ele não tem o direito. O MEI não? Não. Somente o empregado registrado. Empregado registrado no regime CLT. Isso. Então, repetindo, para quem precisa saber mais, né? Quem tem direito ao auxílio é quem é registrado no auxílio CLT, né? Aliás, dentro do regime CLT de trabalho. Para caracterizar o auxílio-acidente, este deve ter ocorrido somente durante o trabalho? Não, igual conversamos no comecinho. Ele tem que ser um acidente de qualquer natureza. Houve um acidente, a lesão recuperou, caracteriza auxílio-acidente. Houve E a pessoa que contribui, por quanto tempo para ter direito ao auxílio-acidente? Então, essa é uma pergunta interessante, porque as pessoas pensam, tem que ter pago, tem que ter contribuído por um tempo. Não. É funcionário, pode ser no primeiro dia. Primeiro dia de trabalho, aconteceu o acidente, ele já está na carência. Nossa, então não tem que ter que pagar nenhum tempo? Ele tem que ser funcionário. Tem que ser funcionário. Começou a trabalhar hoje, aconteceu o acidente. Eu já tive casos no escritório de pessoas com 4 dias de trabalho, sofreram um acidente no trabalho e caracterizou o benefício. Esse benefício, ele é vitalício? Então, antigamente, até 2005, esse benefício ele poderia ser cumulado com outros benefícios. Hoje não. Então, assim, ele não é mais vitalício. E o que acontece com ele? Quando você se aposenta, você perde o direito a ele. Então, você recebe esse benefício até o dia que você se aposentar. Se você se aposentar hoje, amanhã não tem mais o benefício.
Então, é enquanto estiver trabalhando. Na realidade, ele é enquanto estiver trabalhando, mas às vezes as pessoas param, por algum motivo, de trabalhar e continuam recebendo o benefício. É a aposentadoria. É o hábito de aposentar. Isso, porque ele não é cumulativo. Ou você recebe ele, ou você recebe a aposentadoria. Um outro exemplo, pessoas que recebem auxílio acidente e por um outro motivo recebem um auxílio doença. Quando isso acontece, o auxílio acidente fica suspenso até aquela lesão, aquela doença se estabilizar ou curar. Quando ela se estabiliza, ele troca, faz a troca. Cancela o auxílio acidente, cessa o auxílio doença e volta ao auxílio acidente. Então, se eu estou doente, eu paro um pouquinho de receber o auxílio benefício. Isso. E vai se receber o auxílio doença. Isso. Uhum. E ele pode voltar a trabalhar? Sim, é uma pergunta também muito corriqueira. Pode voltar a trabalhar sim, porque ele é um benefício indenizatório. Por ele ser indenizatório, ele não tem aquela capacidade de bloquear com que a pessoa ela tem uma capacidade de trabalho, mas ela tem uma sequela. Então, ele não tem aquele bloqueio total, a pessoa, por exemplo, ficou com uma invalidez permanente. Não, não é o objetivo dele. O objetivo dele é ser indenizatório. Por conta de uma sequela, o INSS paga essa indenização, que em regra 50%, independente se o grau é leve, mínimo ou moderado, 50% do montante das contribuições revertidas ao INSS. Do montante das contribuições. Isso. 50%. Isso. Conta pra gente alguns cases disso interessante que vale a pena a gente, nosso telespectador, saber. Claro, conto sim. Um caso que me chamou muita atenção foi esse que eu comentei dos 4 dias. Ele começou a trabalhar no 4º dia de trabalho, por uma fatalidade, um ferro atravessou o olho dele durante o trabalho. E ele perdeu a visão. Ele ficou recebendo auxílio doença. Quando a lesão ela recuperou, ficou com uma sequela, ele perdeu a visão. Então, só que na época isso, por exemplo, isso aconteceu em 2014. E ele não sabia que ele tinha direito a um benefício. Quando ele me procurou, esteve no escritório, me procurou, eu falei, olha, você tem direito a um benefício. Ninguém nunca me falou, eu falei, vamos lá. E aí, passamos em perícia do INSS, o INSS negou, fomos para o judiciário. No judiciário, depois de perícias também, depois de muita luta, a gente conseguiu estabelecer e hoje ele recebe o benefício de auxílio acidente. Tem mais case para contar pra gente? Tenho, sim. Tem um caso, por exemplo, de uma enfermeira, que ela trabalhava numa UTI, e quem trabalha em UTI faz muito esforço, né? E ela começou a ter problemas, agravamentos na coluna dela. Então, assim, uma outra coisa importante, o auxílio acidente, ele não só o acidente em si, a doença ocupacional também. Então, no caso dela, ela não tinha nenhuma cirurgia realizada ou um trauma direto. Só que o que aconteceu? Nós conseguimos provar que o fato dela pegar muito peso fez com que a coluna dela trouxesse um agravamento enorme para a saúde dela. E por conta disso, depois de inúmeras perícias, foi comprovado que era relacionado ao trabalho. E ela está em vias aí de começar a receber já o benefício. Então, também pode adquirir esse acidente, auxílio acidente, no decorrer do trabalho. Sim, por ser uma doença ocupacional. Pessoas que trabalham digitando muito. Pintor, por exemplo, pintor, tem aquele movimento da pincelada. Então, eu normalmente com alguma lesão no ombro. Essa lesão te traz aí uma incapacidade. E por conta disso, passando em perícia, lógico, existe todo um conjunto probatório, não só a lesão em si. A gente passa por perícia, a gente tem que fazer um levantamento geral de prontuários médicos, de especialistas em outras áreas, para a gente poder provar o direito da pessoa. Então tem que fazer toda uma perícia para poder provar que ela está passando por tudo isso. Exatamente. Quem faz essa perícia é o INSS ou o advogado? Então, em regra, terminou o benefício de auxílio doença, que é quando você está com a lesão ainda em recuperação, em regra, o perito ele tinha que já
Ficou sequela, auxílio acidente, mas não é assim que funciona na prática. Então, normalmente, esse auxílio doença ele é cessado e nós vamos o quê? Para o judiciário. No judiciário, aí a pessoa passa por uma perícia, normalmente a gente pede uma perícia especializada, se é ortopedia, a gente pede com ortopedista, se é com psiquiatria, porque existem pessoas que elas têm problemas ocupacionais por conta da psiquiatria. E aí a gente pede com esse especialista. Pedindo com o especialista, passa-se na perícia, o juiz ele não é totalmente preso a esse laudo, mas com base no laudo, ele dá o parecer dele. Isso em juízo? Em juízo. Então não tem nada a ver com o INSS diretamente? Tem sim. Primeiro a gente pede no INSS, depois, em regra, deveria ser concedido no INSS, mas 90% dos casos não são, aí a gente tem que ir para o judiciário. Mas, gente, vocês imaginam, 90% dos casos não são? Não são, infelizmente. Infelizmente não são, a gente tem que ir para o judiciário, ir movimentar a máquina e pedir o auxílio aí, e muitas das vezes a gente pede agora, a perícia só sai para daqui a 7 meses, então essa luta para conseguir fazer o direito ter validade é bem difícil. Então não é rápido? Não é rápido. Não é rápido. É um benefício que além de depender de terceiros para que seja analisado, perícia, juízo, auxiliares da justiça, em média, quando a gente entra com esse tipo de ação, em média, uns 2, 3 anos. 2, 3 anos para conseguir o auxílio? Isso. Existem sim casos onde a gente consegue com 6 meses, 1 ano, mas depende muito, depende do juízo, da vara, da data da perícia, de inúmeros fatores. Então não é rápido? Não é rápido, é um processo demorado. E a pessoa não desanima, não? Então, normalmente ela está trabalhando. Mesmo com aquela dificuldade, com aquela sequela, ela está trabalhando. Eu tive um caso de um cliente que, durante o trabalho, o braço dele acabou entrando na máquina. Então, ele perdeu a metade do braço dele numa máquina. Só que aí, quando ele recuperou a lesão, ele voltou a trabalhar numa nova função, só que ficou a sequela. Então, ele estava trabalhando e o processo correndo. Quando o processo terminou, ele já estava até em vias de se aposentar, então ele recebeu por um período e depois ele se aposentou. Eu pergunto que vocês lembram que ela falou lá no comecinho que quem recebe aposentadoria aí não recebe mais o auxílio, né? Isso. Que mais que eu ia te perguntar? Tanta coisa para poder perguntar, né? A gente já falou aí dos requisitos e tudo. É um processo, esse processo. Normalmente, como é que as empresas recebem que uma pessoa esteja entrando com esse processo? Recebem tranquila? Envolve a empresa de alguma forma? Então, normalmente, as empresas elas só ficam sabendo quando às vezes o INSS ou o judiciário notifica. Porque como é um benefício previdenciário, a empresa ela acaba ficando tranquila, vamos dizer assim. Lógico que depois de um tempo, o INSS ele busca obter informações. Quando, por exemplo, em caso de um acidente do trabalho, a empresa tem por obrigação informar. Então, ela, através de um formulário chamado CAT, que ela informa a Previdência que aquele funcionário teve um acidente. Então, só que quando a gente pede isso no judiciário, as empresas ficam tranquilas. Quando o juiz tem algum tipo de dúvida, ou ele quer ter provas de que realmente houve um acidente, ou a empresa não emitiu o CAT, normalmente quando as empresas não fornecem, aí ele manda oficiar a empresa, e depois de um tempo o INSS também envia algum tipo de ofício, sim. Aí oficia para poder receber o CAT. Isso. Tem muito caso assim? Tem. Muitos casos. Quando a empresa ela emite o CAT, é um pouco mais fácil, porque ela já está declarando que realmente o funcionário teve um acidente dentro da empresa. Agora, o difícil nessa situação é quando a empresa ela não emite o formulário, e aí a gente tem que estar fazendo provas que realmente a pessoa sofreu um acidente ali no ambiente do trabalho. Aí tem que fazer prova. Sim, tem que fazer prova.
Tem alguma coisa que a gente não tenha comentado que a doutora acha importante também a gente incluir? Eu penso assim, que o principal desse benefício é a sequela. Porque tem pessoas que ficam anos lutando no INSS, tentando um benefício, e está pedindo um benefício errado. Não é um auxílio-doença, porque o auxílio-doença, a lesão, ela se recuperou. Às vezes o que é o direito dela é um auxílio-acidente, uma indenização porque ela ficou com uma sequela. E às vezes a pessoa fica anos tentando, tendo indeferimento, e aquilo vai frustrando, porque você vai passando em perícia e vai sendo negativa, e aquilo vai te dando uma tristeza, e porque ela está pedindo errado. Ela está pedindo errado. Às vezes o benefício dela de direito é um auxílio-acidente. Não é um auxílio, é um auxílio-acidente, ela está pedindo errado. Exatamente. Que tipo de pedido errado que elas costumam fazer? O auxílio, em vez de pedir o auxílio-acidente, elas pedem o auxílio-doença. Auxílio-doença. Isso. E o sistema do INSS, ele não é bem claro em relação ao auxílio-acidente. Então, quando você entra para solicitar uma perícia, você entra e solicita a perícia. Pronto, solicitei a perícia. Quem faz essa jogada, é para cá, é para lá, é internamente, é o perito. Ele fala, não, isso aqui é esse tipo de benefício. Então, é essa situação que faz com que a pessoa fica anos na Previdência tentando ali, a gente sabe que aquela pessoa tem uma lesão, ela tem direito ao benefício, mas não alcança, ela não consegue ali a concessão dela. Você imagina, né? Anos tentando porque estava errado o acidente. Mais alguma coisa que a doutora queira pontuar? São muitas coisas, são muitos assuntos, a gente pode até marcar numa próxima conversa e a gente trazer outros pontos, outras dúvidas, porque o auxílio-acidente é um benefício que ele é amplo, ele tem vários requisitos, ele acopla um monte de situações e a gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando sobre isso. Olha só, agora eu vou aproveitar também, já que não tem nada para pontuar nesse momento, e vou pedir para vocês para falar do meu livro, Pare de Dar Desculpas. Aqui eu até coloquei ele abertinho para vocês verem, então eu não sei como é que está a comunicação de vocês, mas caso vocês queiram melhorar a comunicação de vocês sabem que vocês podem contratar a Notícia para o trabalho, né? Que a gente vai levar os 8 encontros para aprimorar a sua comunicação. E nesse livro aqui tem 107 perguntas, a doutora ainda não viu, vai ver ainda. Tem 107 perguntas para funcionar a sua comunicação. Você pode comprar pelo Mercado Livre, mas se você comprar diretamente aqui com a gente, vai ser bem melhor. Doutora, eu quero saber mais informação. Como é que eu faço? Como é que eu entro em contato com a doutora? Perfeito. Nós temos alguns canais aí de comunicação e o que a gente usa muito hoje é o WhatsApp. O WhatsApp é um canal, o Instagram também. Então, é Advocacia Discrepante. E nos chama que estamos aqui à disposição para tirar dúvidas, ajudar, auxiliar no que precisarem. Quer falar o número do WhatsApp? Claro, 11 9 4288 4412. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E ela vai estar com a gente mais vezes, porque agora ela é do time Notícia para o Trabalho. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer ao Nilson que está do outro lado das câmeras e pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!